Dando sequência ao nosso trabalho, a gente chama aqui à frente o nosso, um dos fundadores do INAP, advogado, consultor especial da revista UFO, Gêner Silva. Bom, boa noite a todos, a todas. Vou cumprimentar especialmente a Rosa, que está aqui, meu filho, a minha filha, né? Essa titeagem, essa referência é sempre interessante fazer como pai, né? Então, eu faço aqui essa referência. Agradecer a presença dos mais próximos. Bom, a minha matéria é uma matéria que parece tem muito a ver com uma complementação do que o Pedro, agora há pouco, na sua palestra, expôs, né? Eu penso que vai dar condições de uma compreensão muito boa, com referência a alguns fenômenos que foram citados por ele, porque não deixa de ser uma sequência. Há uma certa lógica. E eu vou explicar para vocês direitinho. Pois não. Carl Sagan afirmou exatamente essa frase. Como seria uma civilização 1 milhão de anos mais avançada que a nossa? Reflita sobre isso. Porque nós sabemos, nos dias de hoje, que os astrofísicos, os astrônomos dizem, não é? Que na sucessão da constituição do universo e naqueles chamados ninhos de estrelas, há uma incessante produção de estrelas, não é? Uma incessante e infinita produção de estrelas, uma verdadeira mina de estrelas, não é? Que vão surgindo com o passar dos anos, com as centenas de anos, que é o nosso tempo, hein? Não um tempo lá fora. E com as centenas de milhares de anos e com milhões de anos. É exatamente por isso que ele fez essa indagação. Como seria uma civilização 1 milhão de anos à nossa frente? Um parêntese rapidinho. Saudamos, então, todos nós o aniversário do 10º ano de existência deste evento anual denominado Cosmos, e que trata de fascinantes matérias da astronomia e ufologia, e cujo evento iniciou-se em 2002. Este ano, Cosmos 10. Parabenizamos por essa significativa data a diretoria do INAP, a imprescindível parceria do SESC, Birigui e Posto Avançado de Araçatuba, na pessoa do gerente Silvio, e do SENAC, unidade local, na pessoa do gerente Manuel, e do grande incentivador e paradigma de luta e obstinação, um exemplo para nós, que é Ademar José Gevaer, da revista UFO. Amanhã ele estará aqui conosco. Este ano contamos com novos e jovens diretores que, com garra e dedicação profissional, proporcionaram ao evento novas e avançadas tecnologias sob a liderança dos diretores João Pascoal e do vice-presidente Gustavo Moretti. Então, eu quero dar os parabéns a esses jovens que estão transmitindo para o mundo as palestras do Cosmos, e começou segunda-feira e vai até sexta-feira. Faço menção também à presença da diretora do INAP, que eu não fiz referência na primeira noite, que é a Nadir, que está aqui conosco também. E também nós temos o Léo. O Jorge não está, né, Léo? Bom, enfim, somos aí o Zanon, que está também presente aqui, também é diretor, não é? E somos um grupo que gostamos muito do que fazemos e estamos sempre nos reunindo, discutindo e estudando alguns assuntos né, que chamam muita atenção. Próximo. Essa aqui é uma estatística interessante, todo ano eu coloco para que vocês tenham uma observação, tenham uma noção do que ocorre com relação ao seguinte. Existe um site que ele é
de natureza científica e que determina o número de asteroides dia a dia. Qual o número de asteroides foram descobertos no dia a dia? Pois bem, esse 21 de julho de 2011, essa estatística eu retirei hoje e atualizei hoje. Nós temos exatamente, infelizmente o número vermelho não aparece muito bem, 8.131 objetos próximos da Terra. 8.131 asteroides próximos da Terra descobertos. Tem SIC-RG, não é? Tem tudo que a NASA quer e os cientistas querem. Conhece a localização de cada asteroide no espaço. Interessante isso. Eles têm exatamente a localização de cada asteroide. Foram descobertos, então, até agora, 8.131 asteroides. Desses, 828 são asteroides com diâmetro de aproximadamente 1 quilômetro. Desses 8.138, 828, 10%, tem 1 quilômetro de largura. E destes 8.131, 1.239 são considerados potencialmente perigosos. 1.239 potencialmente perigosos. E que isto significa para nós? Volta e meia, vocês acompanhando a notícia pela internet, vocês observam, veem o seguinte, notam que se noticia que passou um asteroide próximo da Terra. Numa fração de distância entre a Terra e a Lua, hein? Numa fração de distância entre a Terra e a Lua. Alguns desses asteroides não são detectados. Depois que passam, é que os cientistas, não sei por que cargas d'água, depois é que passam, é que observam o objeto. Existe o perigo de uma colisão? Existe o perigo de uma colisão, mas até agora, o último que ocorreu foi há 50 mil anos no deserto do Arizona, que é uma imagem de um impacto bastante conhecido, uma cratera que tem mais ou menos 1.200 metros de diâmetro, há 50 mil anos. Então, o último foi há 50 mil anos. Não estou falando de Tunguska. Tunguska é mais recente agora, no começo do século passado, século retrasado, 1908, né? Tunguska. E isso aí foi um asteroide pequeno que explodiu na atmosfera, a 7 quilômetros de altura. Fez um estrago tremendo. Outra questão. Agora, até 18 de julho, foram descobertos 563 exoplanetas. Planetas fora do Sistema Solar. 563. Observem que os números vão aumentando dia a dia, ano a ano. Próximo. Aqui eu vou fazer referência a uma questão dentro da filosofia que vai alavancar o raciocínio que eu vou desenvolver. William de Ockham foi um frade franciscano muito inteligente, filósofo, lógico, também foi matemático, teólogo. Ele foi o criador da teoria da expressão navalha de Ockham, onde defende a intuição como ponto de partida para o conhecimento do universo. Este é um princípio filosófico que estabelece o seguinte, nós sabemos na prática que é isso que funciona. Existindo diversas teorias e não havendo evidências que comprovam se é mais verdadeira alguma em relação a outras, vale a mais simples. É uma coisa simples, aparentemente bem assim próximo de nós, no nosso entendimento, mas precisou um filósofo de renome há muito tempo atrás se expressar de uma maneira que a gente possa nitidamente entender que esse princípio existe. Essa navalha de Ockham, a navalha de Ockham é uma expressão para dizer o seguinte, ela corta qualquer outra intenção
que seja desnecessária, ela faz o corte, porque aí se estabelece um princípio até da lógica. Eu sei que o pensamento da ciência, ela se baseia em experiência. E aqui, por incrível que pareça, Guilherme de Ockham defende a intuição, não é? O que as mulheres têm muito mais do que nós, homens. As mulheres têm muito mais intuição, acertam muito mais as coisas do que nós, homens. Próximo. A suposição é comum, estas que eu vou falar, e é manifestada por vários cosmólogos, entre os quais destaco algumas citações. Frank Drake, de que há cerca de 10 mil civilizações na nossa galáxia, que já foi falado pelo Pedro. Frank Drake fez uma equação, não é? Em onde ele considera várias situações, vários itens, inteligentemente pensados, não é? E chegou à conclusão de que na nossa Via Láctea há pelo menos, no mínimo, e é um pensamento pessimista, 10 mil civilizações inteligentes, hein? Inteligentes, na nossa galáxia. Esse astrônomo aqui, Harlow Shapley, de Harvard, ele é mencionado no livro de Ervin Laszlo, que eu tenho e li, não é? É esse livro aqui, A Ciência, o Grupo e o Campo Acástico. Ele faz a seguinte estimativa: deve haver pelo menos 100 milhões de planetas no cosmos capazes de sustentar a vida. Página 100. 100 milhões de planetas, esse astrônomo afirma. Cientista, hein? Frank Drake, cientista, não é ufólogo. Certo? Harlow Shapley, astrônomo, de 100 milhões de planetas no cosmos. Esse sino-americano, Su-Shu Wang, ele, neste link, neste site, ele estabelece cerca de, observem, aqui em cima fala em 100 milhões, aqui fala em 100 bilhões de planetas abrigam vida. 5% de todos os sistemas solares do universo. Página 101 da obra. Carl Sagan, no livro Variedades da Experiência Científica, que eu tenho e li, da editora Companhia das Letras, de 2006, página 134, ele atualizando a equação de Drake, que fala em 10 mil, Carl Sagan, cético, hein? Não é? Estabeleceu cerca de 1 milhão de civilizações na galáxia. Palavras dele no livro dele. Certo? Cientistas falando. 1 milhão de civilizações na galáxia. Este Ervin Laszlo, de quem eu fiquei um grande admirador, tem 5 PhDs, tem o maior PhD, o doutorado de maior renome no planeta, que é o doutorado estatal da Sorbonne. Ele fala o seguinte: talvez haja civilizações, várias civilizações tecnológicas avançadas em nossa galáxia e em 100 bilhões de outras galáxias em nosso universo. Ele fala aqui, então, há civilizações tecnológicas avançadas em nossa galáxia, ele admite que há na nossa galáxia, Via Láctea, e em 100 bilhões de outras galáxias em nosso universo. Algumas delas em planetas onde a vida evoluiu durante milhões, se não bilhões de anos, antes que ocorresse a evolução da vida na Terra. Não é uma coisa assim de se admirar que cientistas e astrônomos e astrofísicos falem dessa forma? E nós estamos discutindo somente se há vida além do planeta Terra, e nós ficamos numa dúvida tremenda se há mais ou não civilizações inteligentes
próximo de nós, enquanto cientistas falam em milhões e bilhões de planetas habitáveis, civilizações inteligentes, próximo. Bom, só para exemplificar, porque eu vou entrar no tema da sonda, essa sonda Kepler é um observatório espacial projetado pela NASA que deverá procurar por planetas extrasolares. Ele foi lançado, o observatório foi lançado em 6 de março de 2009. Entretanto, é o seguinte, cientistas sugerem, em nova pesquisa, que cerca de 1 em cada 37 até 1 em cada 70 estrelas semelhantes ao Sol possam abrigar um exoplaneta similar à Terra. Assim, conclui, os pesquisadores sugerem que bilhões de mundos tipo Terra possam existir na Via Láctea, a nossa galáxia. Cientistas da NASA, falando sobre essa questão, falam em bilhões na nossa galáxia. Próximo. Esse Kardashev, um astrofísico russo, Nikolai Kardashev, ele estabeleceu uma ideia, uma teoria, e não é de hoje que ele estabeleceu essa teoria, foi em 1964, mas pegou fogo agora. Inclusive com o Michio Kaku, aquele sino-americano que sempre aparece no History Channel, falando sobre as questões do universo. Porque ele estabeleceu em 64 três tipos ou 3 etapas de civilizações. E é um raciocínio interessante, nós vamos acompanhar. Ele diz o seguinte, há no universo, considerando todos aqueles números que foram expressos de milhões e de bilhões de outros planetas que possam conter vida inteligente, ele diz o seguinte, havendo esses bilhões, ou milhões, ou milhares de civilizações, nós temos que ter, com o pensamento científico dele, 3 tipos de civilizações. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Vou expor para vocês. Michio Kaku fala e cita esse exemplo. Exatamente o que ele fala. Próximo. O tipo 1 é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta, o tipo 1. Tipo 2, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela. Tipo 3, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia. Todas essas civilizações são puramente hipotéticas até o presente momento. Porém, autores de ficção científica e futurologistas as aceitam como orientação teórica e, evidentemente, para desenvolver as suas teses, né, de fantasia, suas teses ficcionais. Próximo. Por exemplo, do tipo 1, Gaia, da série Fundação de Isaac Asimov, e Trantor, da série Fundação de Isaac Asimov, ele fala e se baseia na civilização do tipo 1, aquela que absorve toda a energia do planeta. Do tipo 2, a Federação dos Planetas Unidos, da série Jornada nas Estrelas, que nós sabemos, conhecemos, o Império Galáctico, da série Guerra nas Estrelas, de George Lucas, e os Borg, da série Jornada nas Estrelas, que nós assistimos e conhecemos, os filmes, é o tipo 2. O que é o tipo 2? É aquela civilização que aproveita toda a energia, o potencial da energia que possa ser retirado de uma estrela. No caso do nosso sistema solar, seria o Sol. Nós estaríamos avançando de uma forma tal e esgotaríamos a energia do planeta, passaríamos a explorar as energias potenciais do Sol. Tudo aquilo que o Sol poderia gerar como potência. Como? A gente não faz muita ideia, mas no desenvolvimento da palestra, rapidamente, eu vou dar algumas ideias. O tipo 3, a República Galáctica da série Guerra nas Estrelas, a civilização misteriosa conhecida como a Cultura, que é um romance de ficção, é o tipo 3. E um outro cientista aventou a hipótese do tipo 4, eu vou falar daqui a pouco, mas na ficção científica, a civilização que retrata o tipo 4 é esse daqui, o Continuum da série Jornada nas Estrelas.
E aquela série de filmes da Stargate, da ficção Stargate, também do tipo 4. O tipo 4 aproveitaria a energia potencial. Eu não falei do tipo 3, né? O tipo 1, a potencialidade da energia do planeta. O tipo 2, a potencialidade da energia da estrela. O tipo 3, a potencialidade da energia da galáxia. E o tipo 4, do aglomerado galáctico. Próximo. Bom, e a Terra? A Terra, o Michio Kaku mesmo disse que está no zero qualquer coisa. Aquele astrofísico, ele é cosmólogo também. Ele fala que está no ponto zero, zero alguma coisa. Nós não estamos ainda no ponto, no grau 1. Por que no ponto 0,6? Porque é o seguinte, olha, nós somos uma civilização extremamente instável, nós temos métodos primitivos de produção de energia, nós temos a queima de combustíveis fósseis, exploração energética de rios, de lagos, aproveitamento de matéria morta como óleo, madeira e carvão. Nós temos um idioma planetário incipiente, há várias divisões de idioma em função de vários países. É uma coisa um pouco estranha o desenvolvimento dessa teoria, mas é uma coisa para se pensar, não é? Nem tudo talvez seja assim absolutamente verdade, mas são reflexões que nós não podemos fugir delas em função do que nós estamos avançando, daquilo que nós estamos conhecendo, né, do avanço da tecnologia, que é assustadora. Então, estava dizendo para vocês aqui, o sistema de comunicação global se consolidando, internet, por exemplo, a economia planetária e cultura planetária em crescimento, planetária, hein? Não é local, regional. Guerras e conflitos raciais, nacionais e regionais, nós temos uma possessividade territorial e material extremada, agressividade e beligerância mútua e força bruta do trabalho humano. Tudo isso aqui nos prende ao que seria a condição de ainda um tipo de civilização que não atingiria facilmente o nível 1, o grau 1, tipo 1. Mas, afinal de contas, o que é o grau 1, tipo 1? Próximo. Tipo 1. Aqui, essa foto é uma foto real do planeta Terra, à noite, com a quantidade de luzes acesas nos vários continentes. Você vê o tanto de energia que nós aqui temos que dispor para ter um espetáculo desse. E um espetáculo desse, evidentemente, seria visto no universo, lógico, não é? Isso aqui seria anotado. Não precisaria tão somente a questão das ondas de rádio, né? Aliás, Carl Sagan fala o seguinte: não podemos esquecer, olha o termo que ele usa, não podemos esquecer que as ondas de rádio e de televisão nos escapam para o espaço. Então, desde que o rádio foi inventado, e desde que a televisão foi constituída, as ondas escapam para o espaço e alguma civilização já estariam nos observando há muitos e muitos anos. E nunca ninguém contou esse tempo da constituição do rádio como um espaço e um tempo de comunicação que levaria para chegar até onde? Até que local do espaço? Que mapeamento celestial estaria as primeiras ondas de rádio? Esse é outro assunto. O que é o tipo 1? O tipo 1 já tem o domínio da nanotecnologia, tem a manipulação do DNA, da genética e da biomimética. Biomimética, ainda não é uma matéria que você deve conhecer bem. O que é a biomimética? É uma nova ciência que está aí. Ela surgiu mais ou menos na época da nanotecnologia, e a biomimética é simplesmente o seguinte: você artificialmente constituir um organismo vivo, uma réplica do organismo vivo. Se pegar uma formiguinha natural, não é?
e construir uma formiguinha artificial. Essa é a biomimética. Está avançando de maneira assustadora a biomimética. Aliás, é a réplica, é a questão da réplica. Nós vamos entrar no assunto da réplica já já. O que é o tipo 1? Olha, observe o planeta, o corte do planeta Terra, que nós estamos na superfície aqui, uma superfície tão tênue, que é como se fosse o seguinte: você ferve 1 litro, 2 litros ou 5 litros de leite num caldeirão, não é? Deixa ferver bem, depois você abaixa o fogo, aí forma uma nata. Aquela natinha mal formada é a superfície da Terra, do planeta. O resto, quentíssimo, entendeu? É o interior do planeta Terra. Aqui nós temos aqui rocha derretida e metais derretidos no centro do planeta. Isso não é aproveitado. Então, o que é a civilização tipo 1? Controla todos os recursos energéticos do seu planeta. Controla o clima, seu ambiente, seus terremotos, seus vulcões, catástrofes naturais, possui equilíbrio ecológico, é capaz de construir cidades sobre o mar e debaixo do mar, retiram benefícios do mar, garimpam, fazem sua mineração nos níveis mais profundos da crosta terrestre, inclusive dos asteroides, utilizam energia geotérmica, teriam descobertas as leis do eletromagnetismo, dominariam as viagens espaciais e possuiriam colônias na Lua e em Marte. Esse é o nível 1, esse é para onde nós estamos indo. Sem volta. Tipo 1. Nós estamos em 0,5, 0,6, segundo alguém, não é? O Carl Sagan, se não me engano, ele foi, nessa parte ele foi otimista, me parece que ele disse que está em 0,7. Agora, com o advento da informática, quer dizer, nós sabemos hoje que um século antes passava em 100 anos, né? Hoje um século passa num segundo, passa em poucos segundos, né? Em função dos cálculos que são feitos de maneira tão rápida nos supercomputadores. Próximo. E tipo 2? Se o tipo 1 já assusta, o tipo 2. O tipo 2 aproveitaria todo o potencial de energia do Sol, do planeta correspondente que faz a sua órbita. No caso, seria o nosso Sol mesmo, de quinta grandeza. Então, do tipo 2 seria o seguinte, olha, uma civilização espacial. Não teria uma sede na Terra, ele teria uma sede no espaço. E semeadores de colônias. Né? Talvez por aí a gente já possa começar a entender e verificar algumas coisas que o Pedro falou também sobre, né? Sobre, vamos dizer assim, essa questão de nós estarmos constantemente evoluindo, quem é que somos nós, somos descendentes ou não somos? Eles são nossos descendentes ou nós somos descendentes deles? É muito mais provável que somos descendentes deles, né? Bom, que tipo 2 seria o seguinte: teria esgotado a energia do seu planeta, o Sol do seu planeta não tem mais segredos para esse tipo de civilização, o Sol está inteiramente sob seu domínio total, essa civilização faz até mineração no Sol, além de se aproveitar da energia solar, o Sol move as máquinas e provê toda a fabulosa quantidade de energia a qual esta civilização necessita. Essa civilização vai começar a colonização de sistemas solares locais, de outros sóis. É o nosso futuro. Esse é o tipo 2. Tipo 3. O tipo 3 tem um domínio integral da longevidade. Algumas coisas que ocorrem na ciência não seriam para nós diferentes da magia, como nós observamos. As coisas fantásticas, incompreensíveis, seriam imortais. Isso é o que eles falam, hein? Cientistas falam. Seria uma civilização imortal. Não é? Em que sentido?
talvez no sentido, penso eu, né, no sentido, sob certo aspecto, sentido físico. Mas não vamos esquecer que o homem evolui, não é? Nós temos um destino diferente, nós não somos simplesmente matéria, e o próprio Einstein já disse uma frase que eu sempre repito, e é impressionante, né? Ele falou que um dia seremos seres de energia pura, e então seremos seres de luz. Einstein. Esse tipo 3 é uma civilização galáctica, tem um poder planetário tecnológico transformador, enviariam sondas de von Neumann, chegou, que a tese, vamos dizer assim, o fulcro da minha palestra, enviariam sondas de von Neumann ao universo, toda uma galáxia seria controlada pela civilização número 3. A fonte de potência da qual necessita jorra com as fontes da força reunida em bilhões de sistemas estelares locais. Já dominou as equações de Einstein e a física quântica, e é capaz de manipular o espaço-tempo à vontade. A dobra, né? Viajar no tempo, né? Viajar entre galáxias, é a civilização tipo 3. Bom, essa galáxia aqui é a suposição mais moderna que nós temos da nossa Via Láctea, viu? Estranhamente, ela tem um desenho que parece que interrompe o movimento espiralado, mas são cientistas que apontaram esse modelo, né? Vamos lá, vamos admitir. Próximo. Essa galáxia de Andrômeda, eu só coloquei aqui em função de comparar o desenho anterior, a imagem anterior. Porque a imagem anterior não é fotografia. Essa aqui é uma fotografia da galáxia Andrômeda. Essa aqui, dá para perceber que é muito mais natural, não é? É uma galáxia. Antes se tinha o conceito de que a Via Láctea, a galáxia Via Láctea, era igual a essa daqui. Diziam até que eram irmãs gêmeas, sendo que a galáxia de Andrômeda é maior, né? Quase o dobro. Essa galáxia de Andrômeda tem um diâmetro de aproximadamente 250 mil anos-luz. E a nossa galáxia Via Láctea tem 150 mil a 200 mil anos-luz de diâmetro e 30 a 50 de espessura. Próximo. Bom, esse cientista aqui, da Universidade de Budapeste, Zoltán Galantay, em uma revisão do trabalho de Kardashev, aquele que estabeleceu tipo 1, 2 e 3, ele fez uma revisão do trabalho e propôs uma extrapolação da escala para o tipo 4, uma civilização que aproveitasse a energia potencial de todo o universo visível. Todo o universo que vocês possam observar, seja lá daquele tamanhão que for. Tal civilização ultrapassa todos os limites possíveis de especulação científica e é provavelmente inviável. Galantay argumentou que uma civilização de tal magnitude tecnológica jamais poderia ser detectada por sociedades menos avançadas, pois suas obras seriam indistinguíveis de eventos naturais. É uma civilização que existe, nós nem saberíamos que ela existe. Tão avançada que ela seria. Não sei exatamente o que Galantay está dizendo na questão da aparência dessa civilização, né? Aí fica uma especulação para nós mesmos, né? Que tipo de civilização que seria essa do quarto tipo? Eu botei uma frase só para provocar. Nessa civilização seríamos filhos dos deuses? Eu fiz teologia há 3 anos. Sou cristão católico. Posso explicar por que apostólico romano. Tenho a minha fé, certo? Mas eu não misturo uma coisa com a outra. Deus está acima disso aí tudo. Paira
no lugar de respeito que ele com que tamanho, né? Como é que se escreve ele para Deus, né? Ele é o maior de todos, ele é o único. É o grande arquiteto, o grande engenheiro, o grande matemático. Aliás, os cientistas dizem que Deus escreve a linguagem matemática, né? Que tudo que tem no mundo, toda a parte física, toda a parte quântica, inclusive, é tudo de uma forma tão minuciosamente, até misteriosa, não é? Que leva você a uma admiração que não tem tamanho para poder compreender como é que as coisas são feitas, né? Se você for estudar e for ler o que é a matéria, já começa por aí. Quem tem física, faz física ou já fez física, sabe o que eu estou dizendo. Próximo. O físico Michio Kaku, professor de física teórica da Universidade de Nova York, ele graduou-se em Harvard, recebeu o título de doutor em Berkeley, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. Fez vários filmes, escreveu vários livros. Eu tenho 2 livros dele. Tem Hiperespaço e A Visão do Futuro. Eu li A Visão do Futuro. Em seu livro Visões do Futuro, menciona a escala de Kardashev. Mais ainda, defende a ideia de que civilizações do tipo 2 e 3 teriam produzido sondas de von Neumann, como no filme 2001. O que é sondas de von Neumann? Von Neumann é o nome de um cientista. Nós vamos chegar lá. Próximo. Bom, quem assistiu aqui, 2001, Uma Odisseia no Espaço? Alguém assistiu? Quem não assistiu, corra para assistir o filme. É um filme futurístico, emblemático. É um filme que foi pioneiro na reflexão do que nós estamos vendo hoje em dia. É uma coisa extraordinária. Vai se entender muita coisa ali por insight no filme. Mas aqui temos 2 cenas do filme. Este monolito é uma sonda. No filme, uma civilização enviou essa sonda para o planeta Terra numa época, há 4 milhões de anos atrás, como quando ainda nossos ancestrais se assemelhavam a macacos. E, estranhamente, esses seres, esses antropóides antigos, né, estranharam esse monolito no filme, porque é uma forma geométrica com cantos perfeitos, né? Podia ser uma esfera, viu? A esfera seria mais natural, não é? A forma cúbica, ela chama a atenção exatamente porque ela tem um disparate muito grande na questão da harmonia, porque a harmonia mais natural é a esfera mesmo. Os planetas todos são esféricos, né? E o círculo é o símbolo da perfeição, né? O triângulo também é o símbolo da perfeição. Mas o triângulo, como eu estou falando para você, tem ângulos, né? E a esfera não tem. Poderia ser uma esfera aqui. Bom, então, esses antropóides, eles se assustam com isso daí. E eles ficam se aproximando lentamente, etc. Tal. Aí, quando eles estão bem próximos do monolito, bem próximos, bem mais aqui embaixo, aqui perto da base, aí o filme, ele projeta, como se a câmera estivesse de baixo para cima, como é que se diz? Um enquadramento entre o Sol, esse obelisco, e a Lua, uma conjunção. No filme, há um flash, uma luz muito intensa. E dali ocorre o seguinte, próximo. Clica no preto, na parte preta. Essas são cenas do filme.
pontos altos do filme é esse. Estranhamente, a inteligência trouxe para o homem a agressividade. No filme, esse osso vira uma nave espacial. Aí, evolução. Bom, vocês viram que é bastante emblemático, né? A sonda de von Neumann, segundo o autor, né, ele dá a ideia de que é um artefato inteligente, dotado talvez de inteligência artificial, não é? Que são objetos que são lançados para o espaço, não é? E são, vamos dizer assim, e vão pousando onde tiver condições de pousar. E ficam lá, inertes ou não, até o momento que um ser vivo se aproxima para ele poder se manifestar. Mas eu vou explicar melhor daqui a pouco como é que essa teoria funciona. Pode passar, Moretti. O cenário criado pelo Dr. Michio Kaku é cientificamente avançado. Sondas de von Neumann. A sonda de von Neumann é autorreplicante, ou seja, ela constrói cópia de si mesma, aumentando exponencialmente a capacidade de se distribuir pela galáxia. Se porventura encontrarmos vestígio de alguma sonda desse tipo ao explorarmos as luas do Sistema Solar, ficará claro que alguma civilização já passou por aqui no passado. São entidades robóticas. Para os robôs o tempo não é um problema, pois são autorreplicantes e, portanto, se conservam indefinidamente, usando as matérias-primas encontradas nas luas ou asteroides visitados. A missão pode levar milhares, milhões de anos sem problema. O físico Paul Davies, da Universidade de Adelaide, propôs a possibilidade de que uma sonda de von Neumann possa estar pousada em nossa Lua numa visita prévia a nosso sistema há milhares de anos atrás. Será que é verdade? É verdade. Essas sondas foram vistas por astronautas e nas várias missões que lá estiveram na Lua. Inclusive, há um diálogo em inglês, ó, evidente, né? Que eles falam o seguinte: que é isso? Né? O outro falou assim: não tenho ideia. Falou assim: mas parece que tem vida própria. Aí Houston interviu. Quando a primeira missão da Lua, né, foi a... Como é que chama o astronauta? O que pisou pela primeira vez lá? Há um diálogo interessante, porque quando eles estão se aproximando da Lua, ele fala o seguinte, em inglês, eles falam o seguinte, lógico, né? Fala assim: Papai Noel existe, fala para Houston. Houston, Papai Noel existe. Aí Houston não fala nada mais. Dá a entender que está estranhando, né? Papai Noel existe. Ele falou assim: eles estão aqui. Eles estão nos observando. São enormes. Aí Houston fala: tango, tango, frequência. Mudando para Jezebel. Tango, tango, Jezebel, Jezebel, tango, Jezebel. Aí mudou a frequência. Aí cortou o diálogo. Impressionante isso. Então, e alguns astronautas, depois que visitaram a Lua, tiveram lá, vamos dizer assim, percorreram, né, no espaço até a parte escura da Lua,
eles voltaram, depois de muitos anos, alguns deles falaram abertamente que, pelo que ele viu, parecia a base lunar de alienígena. Muito ponto de luz, muito movimento de luzes, muitos pontos assim grandes, grande concentração de energia de luz. Bom, vamos em frente. Clica, fazendo um favor. Isso aí foi uma filmagem feita em Guadalajara, no México, em 10 de junho. Acho que é 2004 ali, se não me engano. Você assustou todo mundo. Assustou até ufólogos, né? A concentração chama flotilha mexicana. Essa concentração foi vista em vários lugares no México, mas não somente no México. Foi vista na Inglaterra e também foi vista na Bahia, aqui no Brasil. Sondas. Essas são sondas autorreplicantes. Aí tem um objeto, um artefato, diferente dos outros, esse aqui. Próximo, então, vamos. Aí são centenas, né? Vocês viram? São centenas de esferas. Deixa eu falar para vocês um pouco dessa esfera. Ela é metálica, viu? Ela é concreta, visível, ela é palpável e ela também emite luz, ela emite uma radiação e é uma coisa estranha mesmo. Ela tem movimentos inteligentes e nós pensamos que isso aí seja um artefato, sondas de von Neumann, com desenvolvimento da inteligência artificial. Clica, fazendo um favor. Esses filmes que eu estou aqui expondo para vocês são pacificamente já aceitos como verdadeiros, viu? Tá? São filmes clássicos na ufologia. Não se trata de fraude. Até houve uma época aquela flotilha mexicana. Ela, olha como é que brilha a esfera. Como é que ela emite luz, ó. Eles falaram que eram balões, né? Mas tentaram reproduzir o fenômeno. Tentaram reproduzir e houve impossibilidade total da reprodução. Não se falou mais nesse assunto. Forma esférica. Isso aí também é uma sonda de von Neumann. É uma sonda ufológica que nós chamamos. Tudo bem, Moretti, pode passar para outro agora. Outro quadro. Bom, nós pensamos assim, essa tecnologia alienígena é alienígena. Como é que nós podemos aí imaginar que uma coisa dessa pode ser feita? Pô, nós estamos fazendo. Nós estamos começando a fazer. A mesma tecnologia, a NASA, há alguns anos, apresentou esse projeto aqui. Desenvolveu um robô aéreo esférico que teria a propriedade de seguir seu companheiro astronauta de maneira autônoma e automaticamente, onde quer que ele fosse. Seria um microcomputador dotado de inteligência para produzir respostas e promover soluções. Trata-se de um robô esférico que, gravitando ao redor do astronauta, analisa e exibe informações sobre a qualidade de ar, pressão e temperatura. É até a situação perigosa. A NASA, saiu há alguns anos, foi feito esse projeto. Próximo. Viram que é esférico, né? Pode clicar. Essa é uma das maiores provas que não se refuta de maneira nenhuma. Uma sonda sobrevoando a superfície da Lua. Olha lá, ali, ó. Uma sonda de von Neumann na Lua. É uma sonda ufológica. Há gravações em que, vamos dizer assim, volta
reprisa o filme em câmera lenta, né? Mas eu não consegui esse vídeo. Próximo, Moretti. Bom, será que é só a NASA que faz isso? Os estudantes estão fazendo. Aí, Zanon. Os estudantes estão fazendo robôs tudo esférico. Isso aqui é uma criação de robô esférico, de estudantes, robô rolante. Aqui também é estudante da Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, aqui, ó. Afirmam que esse Pico Rover, que é esse de baixo ali, pode funcionar como parte de uma rede de robôs comunicando-se por sinais de rádio. Seriam sensores para a exploração da Lua, capazes de cobrir, em muito menos tempo, áreas muito maiores. É a sonda de von Neumann caipira. Entendeu? É o formato caipira da sonda de von Neumann, aparecendo aí, surgindo. Entendeu? Lá na Catalunha. Esse mini Aircan, pouco menor que uma bola de vôlei, é um novo equipamento que foi concebido para ajudar os astronautas e as equipes da Terra a enxergarem do lado de fora das espaçonaves. O pequeno robô esférico possui sistema de propulsão próprio, capacidade de reabastecimento automatizado e sistema de atracação com a nave principal. E, claro, câmeras que permitem uma observação precisa e minuciosa de qualquer canto do exterior das naves ou dos satélites que estiverem sendo reparados. Outra tecnologia, digamos assim, caipira, não é? Agora, nós não vamos avançar nessa tecnologia, mas é claro nós vamos avançar. Né? Qual que é a idade, afinal de contas, da ciência aeroespacial? Agora, vamos dizer assim, essas semanas que ela nasceu. O avião, quando foi inventado? O avião foi inventado por Santos Dumont, em 1906. Em 2006 fez 100 anos. Em 2006, 100 anos só. Nós estamos em 2011. E o que nós já temos de conquista espacial, de robô em Marte, robô que são lançados, descem na superfície de Marte, exploram as rochas, se aproximam da rocha, tem uma série de mecanismos que, inclusive, esmerilha a rocha, perfura a rocha, encosta uma espécie de copo, lança um jato um jato tipo maçarico, para que a rocha emita gases que são captados por esse copo, encostado, acoplado na rocha, para transmitir para a NASA a composição da rocha. Isso aí não é quase uma inteligência? Nós é que não percebemos, hein? Nós não acordamos ainda. Nós não acordamos ainda para a tecnologia. Já disse aí um antropólogo que nós devemos começar a pensar mudar de denominação científica, de Homo sapiens sapiens para Homo sapiens sapiens spatialis. Olha só, até antropólogo. Próximo. Pode clicar. Isso aí é filmagem de um ônibus espacial. Cameras right now to hopefully catch a glimpse of the Russian space station Mir as it performs an on-orbit burn. Though it will be difficult to pick Mir out from the stars as they pass behind us, the payload bay cameras are positioned such that they're looking straight back behind the orbiter, where the Mir is flying at about 850 nautical miles behind us. No joy from here. Sorry. Hope it was a good one, though, for our friends. Thank you, sir. We could not see it here either. We'll wait 2 or 3 more minutes till sunrise, and then at that time give you a go for KU Stowe. We're at a mission elapsed time of 7 days, 13 hours, and 17 minutes. This is Mission Control, Houston.
The Mir space station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture. Okay, the Mir space station is the small flashing light in the center, about an inch from Vocês estão prestando Camera Charlie on atenção? the monitor. the left-hand Como? side of the screen. Quantos It's pontos slowly, luminosos estão se movimentando? Tally ho on the camera. it Alguns is ficam slowly moving pulsando. closer to the left-hand side and is Vocês são very, sondas de von has very Neumann, light flashing to que it. cobre todo o espaço. We Sondas think ufológicas, in nós the middle of chamamos. the screen, way to the left-hand side. We think you can see a flashing light just a little bit to the left of the center of the screen, very faint. Eles estão dando um zoom. Afasta de novo. Yeah, we do see something flashing visually, but we're not sure that might be. Olha, quase não tem ponto parado. This is Mission Control Houston. Once again, we believe we were just able to spot the Mir spacecraft as it flies about at 850 nautical miles. Mais um exemplo aqui de como o estudante, né, que ele não fica parametrado, né, por questões de não pode, não deve, etc. Aí avança, né, na ciência com as suas experiências, né, pequenas, mas avançam, né. Esse estudante de Colorado, ele está construindo um robô esférico que promete o que qualquer robô que se movimente com rodas normalmente só sonha: transpor obstáculos em terrenos acidentados, etc., né? O estudante nerd da Universidade do Colorado desenvolveu um dos protótipos de robôs mais esquisitos e inteligentes que temos visto. Esquisitos e inteligentes. Olha aí, esférico. Próximo. Clica. Isso aqui é o Reginaldo de Ataíde. Nosso amigo. Parece que eu vi o Nelson. Ô Nelson, nosso amigo. Hein, Pedro? Reginaldo de Ataíde. Reflete a luz do sol exatamente como um avião, desenvolve a velocidade 3 a 4 ou 5 vezes maior do que a do avião. Esse é o caso do Tucano em Santos. Aproximadamente 90 centímetros a 1 metro de diâmetro e forma esférica, realmente metálica. Passar muito perto do avião. Pela avaliação do ufólogo, o estranho objeto deveria estar a uma velocidade entre 1.200 e 1.500 km por hora. Passou aproximadamente 2 metros da asa e depois seguiu em frente, desaparecendo no espaço. O pesquisador acredita que o acidente pode ter sido causado pelo campo magnético ao redor do objeto. Um campo magnético na situação daquela ali, não sei até que ponto ele influenciaria na estrutura da aeronave a ponto de quebrá-la. É difícil de se julgar e de se avaliar. Nos arquivos dos ufólogos há dezenas de imagens de supostos OVNIs flagrados perto de aviões. Em junho de 76 foram feitas estas cenas. Um pequeno objeto acompanha o Concorde. Ele examina o Concorde, no sentido longitudinal, ó. Em setembro de 93, Alejandro Leal filmava a evolução de helicópteros durante uma parada militar na cidade do México e fez este registro. A maioria dessas imagens foi conseguida por acaso. O laudo oficial sobre o acidente não com apareceu, o Tucano né? ainda não saiu. Mas o capitão Siqueira, coordenador da Esquadrilha da Fumaça, diz que houve fadiga no material das ferragens de suporte.
Tá ok, Todos ô, os Moretti. aviões da frota... Deixa eu explicar para vocês o seguinte, falaram que houve a característica de fadiga. Quer dizer, o metal, com o tempo de uso e com a pressão gravitacional, e vários Gs, né, quando ele faz a sua subida, aumenta muitas vezes a força da gravidade. Eles estão falando que foi fadiga do material. Mas a pergunta que todo mundo fez, não foi respondida, foi o seguinte: esses aviões, eles não ficam 10 minutos sem revisão, sem manutenção, entendeu? São os mais revisados, são aqueles, vamos dizer assim, aviões cuja manutenção ela é a mais próxima possível de qualquer outro avião, quer dizer, eles são obcecados por isso daí. Nós conversamos com um piloto, numa certa época, ele disse que, é evidente que não tocamos nesse assunto, ele disse que a questão da manutenção é uma obsessão. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu que esse objeto esférico de mais ou menos aí, o Reginaldo Ataíde disse que é mais ou menos, é quase 1 metro, né? Porque o Tucano tem, acho que é 10 metros ou 12. Nós fizemos uma divisão, dá mais ou menos isso mesmo. Ele se aproximou da asa, vamos dizer assim, numa proximidade cuja radiação afetou o metal molecularmente. Isso é possível. Afetou, dando características de fadiga. Mas foi uma situação que foi provocada, deliberadamente ou não, que eu acredito que não, né, pelo artefato, pela sonda. Próximo. Olha aqui, esse é um robô explorador da NASA, de formato esférico. Fez com sucesso uma viagem de 70 quilômetros através da Antártica, sob temperatura ao redor de menos 30 graus. Mesmo assim, todos os equipamentos em seu interior permaneceram seguros e confortáveis. Próximo. Clica, fazendo um favor. Isso aí também é We are ônibus espacial filmando. receiving downlink from Discovery as it passes over the Pacific Ocean. Aqui, ó. Once again, the Cirrus is part of the AFP 675. The problems that have occurred with the 2 tape recorders on AFP 675 have had no impact on Cirrus. Cirrus is performing quite well. The community, the payload community, working with that particular instrument is very happy with the data that they've received. Cirrus is the primary payload on AFP 675. The recorders in question are related to the secondary payloads, specifically the FAR UV, which performs imaging and photometry of natural and man-made ultraviolet emissions. The Uniformly Redundant Array, or URA, which measures spectral and spatial characteristics of the Earth's horizon, and QIMS, the Quadrupole Ion Neutral Spectrometer, which determines and identifies contamination for Cirrus. Próximo. Bom, uma sonda caipira aqui que foi descoberta no Brasil, porque às 23 horas do dia 19 de julho de 1978, a população de Arraias, Goiânia, durante meia hora viu uma bola de brilho fora do comum fazendo evoluções sobre a cidade. Na manhã seguinte, às 7h30, Almezina Soares, lavadeira de 62 anos, a caminho do riacho Córrego Rico, tropeçou numa bola no areião. Na volta, pegou a bola de 38 centímetros de circunferência, dá um pouco mais de 12 centímetros, né, diâmetro, e levou para casa. Ao tentar lavá-la, disse que a reação parecia ser a de um enorme sorrisal, soltando borbulhas. Depois da sensação de medo, desenvolveu fascínio pelo objeto. Em casa, a bola tremia na mesa e vibrava nas mãos.
Sempre a deixei embaixo da cama e por diversas noites a encontrei na cozinha, bem pertinho do fogão. Ela passava do quarto e atravessava a sala, sempre indo para a cozinha. Extraído do jornal 5 de março, de Goiânia, 5 de agosto de 79. Moretti até andou investigando, né, Moretti? Nós não pudemos entrar mais profundamente na pesquisa, porque já faz um bocado de tempo, e as pessoas lá que nós tentamos conversar não sabiam mais do caso, né, tal. Mas o interessante foi o seguinte, que eu, lógico, né, isso aqui é foto da bola, da esfera, aqui, ó. E eu achei interessante, porque já estamos falando de sonda, e nessa noite, na noite anterior, foi uma verdadeira, causou um verdadeiro tumulto na cidade, uma bola só, fazendo evoluções. Será que é essa mesmo? Próximo. Essa sonda de Capão Bonito, essa é um clássico aqui no Brasil. Essa tem unanimidade dos ufólogos nacionais e internacionais na questão da autenticidade. Tá pegando? Tá. Dá mais um. Não, chega. Tá atrás? Tá atrás. Dá mais um. Falou, chega. Tá bom, deixa assim. Fernando! Conseguimos pegar! Tira um pouco. Nossa, Cate! Meu Deus, tá baixando. Você filmou? Pegou essa? Peguei. Ele se confunde com as luzes da cidade. Mãe! Não é de controle remoto, não. Como que não pode descer tão rápido e tão... Eu não acredito. Meu Deus. Deixa o telefone, gente. Está muito próximo. Próximo ali do poste, né? Deixa eu falar duas coisas que ocorreu aqui em Araçatuba, há muitos anos atrás, quando o Banco do Brasil era ali na Praça Rui Barbosa. No último andar, a janela estava aberta. Isso eu não tive condições de apurar a veracidade, tá? Foi um antigo funcionário que falou para mim. Disse que uma sonda dessa, uma bola, entrou pela janela, passeou por dentro das dependências da sala, vagarosamente, passando perto das pessoas, e saiu pela janela e foi embora. Interessante, né? Meu pai me conta uma história. Ele nasceu em Minas Gerais, eu sou paulista. Meu pai é mineiro, nasceu em Minas, e ele andava muito a cavalo, na roça, que ele me contava. Ele viu uma bola luminosa acompanhando o cavalo. Quando desceu da colina, assim, desceu do campo, e se aproximou dele, ele ficou olhando o cavalo, a orelha do cavalo. Aí ele percebeu que o cavalo não se assustou. E a inteligência cabocla, né? O cavalo não se assustou. O cavalo não se assustando, ele ficou mais tranquilo. Essa esfera luminosa, ele falou que tinha o tamanho de uma bola de futebol. Brilhava, né? E diminuía o brilho, aumentava o brilho, não é? Oscilava assim, dessa maneira. E foi acompanhando, acompanhou uns 10, 15 metros. Depois ele saiu pelo campo e sumiu. Meu pai me contava isso quando eu era pequeno. Eu nunca ia imaginar que isso aí poderia servir um dia para mim de referência como
uma possível sonda. Minha mãe também morava no sítio, me contou uma história de uma bola luminosa que veio do campo, passou por cima da casa, desceu do outro lado, se abaixou e foi embora, no mesmo sentido. E essas coisas fazem a gente pensar, né? Deve ser sondas, né? A história folclórica, a lenda folclórica da Mãe do Ouro, tem muito a ver com essa sonda, viu? A Mãe do Ouro é o seguinte, é uma bola de fogo, uma bola luminosa, que o caboclo fala, que determina, explica e demonstra onde é que está guardado o ouro, onde é que tem uma mina de ouro, onde é que tem um tesouro. E só se vê a distância, lógico, né? Porque se fosse perto ia saber se é ou não é verdade essa questão aí do ouro, né? Mas são sondas. Tudo indica que são sondas que ficam mesmo, não digo passeando, mas ficam em suas missões. Na ufologia, há um caso, um único caso, nós fomos num congresso em Curitiba, em que foi demonstrado, foi mostrado o som de uma sonda. É como se fosse uma estática de rádio muito intensa, e não tinha muita variação a estática, não. Mas dizem que foi o seguinte, um rapaz estava dormindo, estudando até a noite, até de madrugada, janela aberta, a sonda entrou, pequena, falou que é uma sonda pequena, menor que uma bola, né, de futebol, passou perto dele, chegou bem pertinho dele, ele chegou, sentiu a radiação, ele, apavorado, fingiu que estava dormindo, e ele ouviu o barulho, ele estava com o gravador ligado, porque ele estava estudando, então ele gravou o som dessa sonda. Foi um dos casos que a gente conhece como único até hoje. Então, realmente é um artefato inteligente isso daí. Conclusão. Sendo verdade como... Não tem mais um e-mail, mais um? Um e-mail não, ou um vídeo? Aparece bem de perto uma sonda. Isso aí. Não. Não, então tá bom. Bom, a conclusão é o seguinte, olha, sendo verdade como acreditamos, eu acredito, né? O que afirmam os atuais cosmólogos e astrofísicos, né? Que existam no universo incontáveis civilizações em vários estágios de desenvolvimento que construíram, formataram com altíssima tecnologia as chamadas sondas de von Neumann, providas de inteligência artificial, o que hoje observamos em nossos céus, na Lua e no espaço, sem dúvida que esses engenhos tratam-se desses mesmos artefatos. Próximo agora, o agradecimento. SENAC, SESC, INAP, Sincomércio, Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura, Turismo e Educação, Carlos Nova está lá atrás, secretário de Turismo, Marcelo, meu sobrinho, também está ali, e mais outros amigos. Obrigado, acho que terminou. Antes do sorteio do livro, a gente abre para algumas perguntas. Alguém? Acho que é nessa caixinha. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Será que existe a possibilidade de existir bilhões compatível igual às galáxias, igual a estrela, igual a galáxia? Existir bilhões. Não entendi. Existir bilhões de OVNI, bilhões. De alienígena? É. Que tem? Igual, compatível igual à nossa galáxia. Igual a galáxia, igual a estrela. Ah, sim. Igual a galáxia. É a nossa civilização. Compatível com a nossa civilização. Exato. Não, eu acredito que sim, sabe? A questão é que o Pedro falou, né?
eles não interagem. Não interagem. Você sabe que a moderna antropologia hoje, a humana, nossa, chegaram à conclusão, a antropologia chegou à conclusão, e nós não devemos entrar em contato com essas tribos que são descobertas agora. Porque toda vez que a gente entra em contato é um desastre. Não é? Você vê, alguns anos atrás, 2 ou 3 anos, apareceu uma tribo toda pintada, bonita tribo, hein? Toda pintada de preto e vermelho, atirando flecha no helicóptero ou avião. E o que os antropólogos resolveram? Não pesquisar, não ir atrás, não, sei lá, esquecer, deixar lá no estado natural deles. Entendeu? Não interferir. Não interferir. Talvez, nós que estamos começando a nascer agora, sair do nível 0 para o nível 1, né? Talvez eles entendam muito melhor isso daí. Né? Primeiro, o livre-arbítrio. Parece que é uma lei universal, o livre-arbítrio. E segundo, não interferir. Né? Dar curso a que a civilização siga o seu destino. Né? Com as próprias pernas. Talvez com ajuda. Como naquele obelisco que apareceu aqui, de 2001, aquilo lá, o autor está dizendo, está defendendo uma tese de que a nossa inteligência ela foi implantada por civilizações mais desenvolvidas. Aliás, é uma tese que, vamos dizer assim, crassa, que circula livre na ufologia. Entendeu? É uma ideia interessante isso daí, que o Pedro falou que, vamos dizer assim, as civilizações, há um disparate tão grande no desenvolvimento que a civilização menos desenvolvida até pensa que se trata de deuses, né? Sabe? Essa é uma tese, a tese do Eric von Däniken, dos vários livros que ele escreveu. Né? Ele fala até que nós já fomos visitados e há sinais dessas civilizações que já passaram pelo planeta, né? Deixaram sinais aí. Oi. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Em meados de março, assim como quando ocorreu o tsunami no Japão, você compartilhou por e-mail, parece que uma matéria na qual havia um pedaço que o helicóptero filmou, que estava sobre o acontecimento, na hora que estava acontecendo o tsunami, na qual passava uma rápida luz brilhante. Certo. Você deve se lembrar. Aquilo a gente pode definir como uma sonda espacial? Não. Aquilo é um helicóptero, viu? Infelizmente, para a nossa tese, é um helicóptero, porque eu mesmo, na internet, eu fui um dos primeiros, assim, sem pretensão nenhuma, né? Porque esses seres extraterrestres, vamos dizer assim, eles ficam observando o que acontece no planeta, no universo, né? Essas sondas aí de von Neumann se comunicam com eles constantemente, né? Falei, um desastre desse seria natural que ele estivesse observando, né? Aí eu fiquei atento para todo o vídeo aéreo. Aí eu vi mesmo. Aí mandei para a lista, você viu, né? Eu mandei para a lista. Mas eu recebi do Poyan, que é um técnico, né, que ajuda o Gevaer na revista UFO, ele mandou um vídeo de alta definição. E nesse vídeo de alta definição, que apresenta o mesmo plano de voo, o mesmo visual, dá para ver nitidamente que é um helicóptero, porque dá para ver a hélice girando. Entendeu? Então, realmente ali foi um engano, né? A má qualidade do vídeo induz a erro. A má qualidade do vídeo. Parecia uma sonda mesmo. Eu até achei que fosse uma sonda. Gênio, em 1957, mudei para Araçatuba. Aos 9 anos de idade, eu vi um fato estranho. Em pleno meio-dia, uma bola de fogo imensa cruzou o céu de Araçatuba. Não era uma bolinha, não. Dava-se a impressão que o sol deslocou-se e ele caiu. Algo assim, tipo, que vem de baixo, faz aquela curvatura e caiu. Existe algum fato registrado? Existe. O que poderia ser isso? Existe vários, a casuística, nós chamamos de casuística,
quando se trata de fenômeno ufológico, né? A casuística, vamos dizer assim, ela são inúmeras. Em Israel, eu vi um vídeo impressionante de um UFO, você falou um UFO grande, né? Um objeto grande, né? Uma bola, parecia um sol. Parecia um sol a bola de fogo, mas não era o sol, não é? Era uma bola de fogo mesmo. Ela foi se elevando, assim, se elevando. Ela fez isso daqui assim, e depois se deslocou e saiu do foco. Mas era uma sonda, né? Uma sonda, um artefato inteligente, né? Brilhante, cor de fogo, vermelho e pulsando. E era um artefato grande. Alguns dizem que isso aí são naves, né? Não é nem sonda, né? Porque a sonda não é tripulada, não é? É como nossas sondas mesmo, nossos robôs, né? Agora, existe uma ideia, que o Pedro deve estar bem por dentro disso, existe uma ideia que nós também temos artefatos ultradimensionais. Ultradimensionais. Eu vou explicar para vocês um caso que teve aqui em Araçatuba, que eu investiguei, acho que o Léo também investigou. Nós ficamos sabendo que um casal viu um objeto estranho vindo ali da Prata. A Prata não tem uma lanchonete rural? Estavam voltando de lá para cá às 11 horas, eu tinha um nenenzinho de colo. E vindo aí por essa estradinha vicinal, e apareceu um objeto circular, azulado, uma bola, não era muito pequena não, que foi acompanhando e pulsava a bola. Essa bola de fogo, essa bola é luminescente, né? Ela pulsava um pouco. E eles começaram a rezar. Foi o casal, foi o marido que falou para mim, pediu segredo, e eu só consegui falar com ele e gravar, desde que ele não precisasse falar o nome dele, e se o patrão dele autorizasse. O patrão autorizou, e ele não precisou falar o nome, e eu gravei. Ele disse que essa bola se dividiu em duas, instantaneamente, depois em 3, e continuou acompanhando, depois de 3 passou para 2, depois de 2 bolas para 1. Isso é um objeto, sei lá, dimensional. Não é físico. Né? A natureza, nós estamos engatinhando ainda para estudar. Bom, também quem somos nós, né? Uma civilização de nível 3, por exemplo, de nível 2, criaria um artefato desse, de 3, nível 3. Criaria um artefato desse. Uma coisa que nós imaginamos como se fosse uma magia, uma mágica. Desconhecemos completa e absolutamente as leis físicas que poderiam reger tal voo daquele objeto, né? Antigravitacional. Jenner, esse fato faz muito tempo? Isso faz quase 10 anos. Então, eu ia te contar um caso agora antes da pergunta. É que faz uns 3, 4, 5 meses que eu estava no shopping com os amigos, né? Aí eu ia te perguntar sobre uma sonda azul, porque a gente viu um ponto luminoso no céu, assim, azul, na direção de Birigui, ali pelo shopping. E a gente via que ele se movimentava para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Aí eu ia perguntar sobre a questão, se tem azul ou não. Tem. Várias cores, que tipo tem de azul, cores. Tem. Interessante. Falar assim, parece assim, quem está brincando, mas tem azul, tem verde, tem vermelho. Então. Tem vermelho. Agora, ali para o lado de Birigui, você estava onde? Você estava no shopping? Eu estava no shopping, naquela rua escura que tem para... Muitas pessoas já observaram o fenômeno. Naquela região também eu já ouvi uma coisa. Eu, o Jorge, se estivesse aqui, poderia contar mais casos para nós, mas nós estudamos muito, pesquisamos alguns casos em Birigui. Pesquisamos Olha, eu vou contar um caso muito interessante. Nós fomos visitar um sitiante, e foi refratário, inicialmente refratário. Não queria falar absolutamente nada. Você não foi, né, Léo? Você não...
lá em Birigui, aquele cara que viu uma esfera muito grande, deixou sinal. Bom, esse senhor, junto com a esposa, 2 pessoas de idade, viu? Bem velhinhos assim, mas uma simpatia, uma doçura de pessoa, né? Se viram um cafezinho, um bolinho, né? Uma maravilha. E não tinham pressa para contar a história, né? Contaram bem devagar, saboreando a história. Então foi o seguinte: eles estavam assistindo televisão até de madrugada, aí de repente notaram uma luz muito forte do lado de fora da casa. Aqui o tipo de luz que é característico assim, né, Aldo? Você sabe, né? O Aldo também é do INAP. Que atravessa assim as frestas da casa, a janela mal fechada, a porta mal fechada, né? Atravessa os raios de luz, da luz forte do lado de fora, atravessa. Aí eles notaram alguma coisa com a luz muito forte do lado de fora. Aí eles abriram a janela e viram mais ou menos uns 20 metros, uma esfera grande, pairando a alguns metros do solo. Uma esfera brilhante, mas muito brilhante, esférico mesmo, uma bolona, pairando a 1 metro mais ou menos do solo, né? Aí eles fecharam a janela, trancaram, ficaram rezando até dormir, rezar. Rezaram até dormir, certo? Aí, cedinho, não dormiram, né? Não dormiram. Café, telefonando para o filho, o telefone não funcionando, aquelas coisas que a pessoa apavorada, né? Acontece com a pessoa apavorada, né? Dá tudo errado, né? Aí, de manhã, aí chegou o filho e tal, e bravo, queria dar tiro, não sei o quê, mas já tinha tudo acontecido, né? Aí, sabe o que aconteceu? Lá eles viram, assim, onde estava a bola, lá, na parte de baixo, tinha a grama, ela estava desidratada, a grama, ela estava uma cor de palha, né, em função da radiação. Mas o que é estranho é que havia pegadas de um calçado 42, Pedro, viu? 42. Nós medimos isso aí, tiramos fotografia, e só que é um solado muito grotesco, né? Como se fosse aquele sapatão antigo, como se fosse um sapato de robô mesmo, né? Então tinha as marcas das pegadas e tudo é muito retinho assim, sabe? Tudo retinho, não é aberto assim em ângulo, é retinho. Chegou até perto da casa essas marcas, e cada marca é como se fosse um ferro quente que tivesse pressionado a grama. A grama desidratou, sabe? Ficou a marca certinho. Aqui onde ele estava a área que tinha uma moto, tinha ali um carro, essa marca ficou um pouco ali. E agora, como é que esse robô, sei lá, voltou? Fez assim, ó, pelas marcas, ó. É um robô mesmo, né? Não é robô que anda assim no filme? E voltou. Tinha a ida e a volta. Aí nós filmamos em vídeo, o Jorge tem isso aí, né? Esse foi um caso de Birigui. Outro caso de Birigui foi de uma senhora que falou para nós que viu pelas frestas da janela, o filho dela falou: mãe, corre aqui, vem ver um disco voador. A mãe falou: isso é besteira, filho. Vem cá, mãe. A mãe foi lá. E ela viu mesmo um objeto muito grande, acabando de passar assim por cima da casa, e ela chegou a ver que era um disco voador mesmo. A denominação que a gente dá quando esse artefato ele é achatado, né? Tem a forma discoide, cor cinza, metálico, falou tudo. E só que antes da gente conversar com ela, nós tomamos um cafezinho, tudo, perguntamos se ela toma remédio, que remédio que ela toma, as pessoas ficam bravas. Percebe, né? Está achando que eu estou louca? Não, mas às vezes às vezes quando a gente bebe, a gente vê coisa. Falou: a senhora assiste muito filme,
Você gosta de filme? Não pode perguntar assim de cara, não pode, né? Tem que ser, você tem que fazer a volta, né? De maneira bem inteligente, né? Bom, resultado, ela não assistia filme, não lia revista, não via revista, não sabia absolutamente nada do tema, desconhecia. Eu falei, mas a senhora falou de disco voador? Não, meu filho que falou de disco voador. Eu não falei de disco voador. Eu vi um objeto, uma coisa do diabo. Eu vi uma coisa que eles falam, né? Eu vi uma coisa do diabo lá em cima, lá, uma coisa muito grande, coisa medonha, horrorosa. Então, esse caso, nós estudamos também. Esse caso é um caso verídico, né? Então, tem muitos casos interessantes na região aqui. Bastante. Um dos casos mais interessantes que nós vimos foi quando nós fizemos uma pesquisa em Ribeirão Branco. Tempo do chupacabra. Mas, olha, tinha um animal estranho lá, viu? Tinha um animal estranho. A gente, não sei, será que... Chegamos a pensar, né, Léo? O Léo foi. Chegamos a imaginar o seguinte, que talvez alguma espécie de alienígena tenha animais domésticos como nós também temos. Não é possível. Há umas histórias por aí, do norte, nordeste, que viram alguns alienígenas acompanhados de alguns animais estranhos. Há algumas histórias assim. Porque parece uma coisa tão natural, né? O cão nos acompanha, segundo o estudo dos especialistas, há mais de 100 mil anos. E o cão é que fez com que a nossa espécie, suplantasse os sapiens, que é mais frágil, né? Vamos dizer assim, menos adaptado às intempéries, porque o Cro-Magnon ele era mais forte, a Neandertal, ele era mais forte, atarracado, mas adaptado ao meio. Ele pegava animal à unha, muito forte. E grande também, viu? E você sabe qual foi uma das grandes diferenças? Uma delas é o que você falou mesmo, viu, Pedro? Né? Ele vai refinando a mente, a inteligência, né? Manipulando, né? Isso aí vai favorecendo. Mas agora, segundo um estudo recente, uma das coisas que também favoreceu, e muito, foi a domesticação de cães. Sabe por quê? O cão, o lobo, porque ele começava a seguir as tribos começavam a jogar restos, os animais perceberam que tinham restos. Então, chama comensalismo, né? Comensal. Aproveita de uma situação e passa vamos dizer assim, a sistematicamente depender daquela situação. Então, esses animais, o que antecedeu o cão doméstico, é que caçava, ajudou a caçar melhor, ajudou a defender melhor nas cavernas, defendia também, era um cão de guarda, entendeu? Então, nós suplantamos os mais adaptados também em função disso, né? Mas não sei por que eu falei isso agora. Gênia. Infelizmente, certo. O SENAC, os funcionários têm horários. E o Gêner podia deixar um e-mail, Gêner, para algumas perguntas? Tá. Você tem algum e-mail? Gêner@terra.com.br. Facinho. Falou. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Obrigado, pessoal. Amanhã. Gêner, muito obrigada.